Boa noite a todos os irmãos do Caminhando para Jesus, a todos os nossos irmãos internautas que nos assistem no momento ou a posteriori. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, doutrina consoladora, a doutrina que nos esclarece no norte de nossas vidas. E é sempre bom revivermos esses momentos para consolidarmos a nossa fé, a nossa esperança, nesse processo evolutivo comum a todos nós. Hoje nós teremos o nosso irmão Tawa, que vai nos trazer a lei divina ou natural. Algo muito importante, já que todos nós estamos submetidos à lei divina, que é imortal, que é eterna, que é de Deus. E que tudo isso rege também o universo e a condição moral do ser humano. E a lei de Deus está, segundo o Livro dos Espíritos, questão 621, na consciência de cada um. Ela é que nos julga, nós somos réus e juízes de nós mesmos. Então vamos orar, elevar o pensamento ao alto, rogando a misericórdia do Pai e agradecendo, inicialmente, por mais um momento de estudo, de luz, de aprendizado, que as boas energias estejam com todos nós, encarnados e desencarnados, nos dando condições do entendimento, do aprendizado, e principalmente da prática dos ensinamentos de Jesus, nosso mestre, modelo e guia. Que essas luzes que nós pedimos, essas bênçãos, possam espraiar-se por toda essa humanidade sofrida, com as enfermidades, com as intenções de guerras, as inquietudes que atormentam todos nós, em todas as esferas, porque nós merecemos. Mas a prece é o alento, é o caminho que nos dará a condição de progredir, de prosseguir, vencendo os desafios que nos chegam. Com a palavra, nossa irmã Tawa Gomes, que é da Casa dos Humildes, e que nós temos a honra, mais uma vez, de tê-lo conosco. Então, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe por mais essa oportunidade de divulgar a doutrina espírita. E segundo Martins Peralva, divulgar a doutrina espírita é acender a lâmpada da esperança no coração das criaturas. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de divulgar essa doutrina maravilhosa, a primeira lâmpada que acende é na intimidade do meu coração. Peço a Deus e aos bons espíritos que a nossa palavra seja produtiva, que todos nós possamos compreender os ensinamentos espíritas e que prevaleça na nossa reunião de hoje justamente os ensinamentos espíritas, para que nós possamos aprender cada vez mais, compreender esse momento glorioso que nós estamos vivendo aqui na Terra. Nunca estivemos num momento tão próximo de fatos, de eventos espirituais que irão acontecer nesse planeta que nós estamos aqui vivendo. Os Espíritos vivem anunciando há muitos anos, todos eles anunciando esse momento que nós estamos vivendo agora, de transição, esse momento que é chegado para todos nós. Então, nós sabemos que há mais de 3.000 anos, o homem busca Deus nessa viagem maravilhosa deste ser espiritual que nós somos, ao encontro do nosso Criador. E nós buscamos Deus fora, muitas vezes. As religiões, as histórias da religião, desde o começo, o sacrifício que os homens faziam com animais, com vegetais, buscando esse Deus. E através desses milhões de anos que nós estamos vendo, nós que éramos crianças espirituais em busca dessas informações maravilhosas, que é essa busca de Deus,
nós vamos aprimorando nosso sentimento, vamos aumentando nossa sensibilidade e, naturalmente, vamos compreendendo a lei de Deus. Na questão do Livro dos Espíritos, 614, fala justamente dessa lei natural e a lei de Deus, que é a mesma coisa, porque Deus que criou todas as coisas, Deus que criou as leis, então a lei natural que nós conhecemos aqui na Terra são as leis de Deus. As leis dos homens, nós sabemos que a todo momento é necessário uma mudança, uma evolução, uma transformação para que o homem possa se adaptar à lei realmente de Deus, que é a lei perfeita que existe por toda a eternidade. A lei de Deus, ela é o próprio Deus, na verdade, porque ela não pode ter vindo antes de Deus, porque tudo foi Deus que criou. Então, nós estamos vendo que Jesus veio há mais de 2000 anos atrás para trazer o evangelho, que é a mais sublime informação de Deus aqui na Terra, que nós podemos ver. E Jesus veio incorporando aqui na Terra, usando um corpo, mas trazendo dentro dele a harmonia com esta lei natural. Porque quanto mais nos aproximamos dessa lei natural, mais esta lei dentro de nós vai brotando naturalmente. Então, Jesus, quando veio, ele que vivia no meio daqueles sofredores, daquelas pessoas necessitadas como nós, mas Jesus representava e representa esta lei natural, porque Jesus está em harmonia com ela. E Jesus atraía em cada um de nós esta lei também que nós trazemos dentro do nosso coração. Então, Jesus veio trazer, ainda o homem não alcançou a compreensão do Evangelho de Jesus, mas se aproxima à medida que ele vai avançando no mundo, na ciência, no conhecimento, por conta das duas asas que nós precisamos, a asa da intelectualidade e a asa da moral. E todas essas leis, as leis morais, as leis intelectuais, as leis sociais, todas as leis vêm de Deus. Então, quando nós vamos equilibrando essas asas dentro de nós, a asa da moralidade, que é a lei de Deus, a lei de amor, que todos nós viemos aqui para crescer nela com essas experiências no corpo físico. Quanto mais nós deixarmos esta lei em harmonia dentro de nós, mais plena será a nossa vibração em tudo que nós fizermos aqui na Terra. E uma característica que nós ainda não alcançamos essa lei de Deus perfeitamente dentro de nós, ainda somos crianças espirituais, nós estamos vendo que toda ação na Terra, nós vemos hoje a ciência mostrar a lei de ação e reação, a lei de causas e efeitos, porque o homem intelectual avança cada vez mais na compreensão sobre estas leis que regem o mundo científico aqui na Terra, as leis físicas que nós conhecemos. Então, nós estamos vendo hoje o conforto que a humanidade atingiu diante dessa lei maravilhosa da intelectualidade. Nós vemos uma aeronave pesada se levantar, se erguer dentro da lei de gravidade, devido ao estudo da ciência, permite que uma aeronave possa alçar voos e lá na frente, no país onde nós vamos, ela aterrissar tranquilamente, tudo rigorosamente dentro de uma lei científica que todos nós conhecemos. Como é que hoje um homem pode, por exemplo, na NASA, um foguete, calcular para que o foguete saia e atinja aquele ponto de saída na atmosfera da Terra, exatamente naquele ponto, onde a matemática, a física, permite que aquele foguete atravesse aquela camada da atmosfera da Terra e vá visitar, às vezes, outros planetas, e depois volte e, mais outra vez, calculando matematicamente esta lei, entrar na atmosfera da Terra e voltar aqui para a Terra.
Tudo isso é o crescimento intelectual da humanidade que nós atingimos. O conforto, nós hoje temos a compreensão da necessidade da higiene, de tomar banho, a higienização de cada um de nós, cuidar dos nossos dentes, nos proteger, por exemplo, com cinto de segurança, com todos os ensinamentos que nós adquirimos da ciência, tudo vem para colaborar com a nossa segurança, com a nossa paz, com a nossa felicidade aqui na Terra. Assim também como esta lei física, essa lei dos homens é de Deus, o homem vai absorvendo aos poucos e cada vez mais que ele se aprofunda dentro desse conhecimento, mais ele entra em sintonia com esta lei, que todos nós sabemos hoje, através da ciência, que a mesma vibração, a mesma lei que movimenta os átomos lá em Saturno, por exemplo, são as mesmas leis que movimentam dentro de cada um de nós essa questão moral, esta lei de amor que nós devemos exercitar e praticar todos os dias. Porque todos nós somos cidadãos cósmicos. Nós passamos a compreender que não somos apenas os filhos aqui da Terra, que nós estamos aqui apenas uma experiência vivenciada de um espírito no corpo. Mas, cada vez mais, a doutrina espírita veio também, assim como Jesus veio, trazer as informações ainda em estado latente. Nós ainda estamos descobrindo, através da doutrina espírita, compreendendo esta lei que nós estamos envolvidos nela, mergulhado em todo o cosmos, porque é a mesma lei de Deus, a lei de amor, a lei de causa e efeito, as leis naturais que são a lei de Deus. Então, na questão do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 livros, na verdade. A primeira parte fala de Deus, fala dessa busca realmente da criação. A segunda parte desse livro espetacular fala justamente da vida futura, da vida espiritual, a qual todos os ensinamentos de Jesus se referia à vida futura, ou seja, à vida espiritual, o estado natural que todos nós nos encontramos, que é o estado espiritual. Nós estamos aqui com os pés aqui na Terra, mas nós vivemos nessas 2 dimensões. Nós somos seres espirituais, na verdade, utilizando um corpo grosseiro, momentaneamente, nesse mundo, nesse laboratório do mundo espiritual, para que com as experiências vivenciadas, o choque das emoções com as criaturas, o descobrimento da verdade através dos ensinamentos científicos e, além de tudo, as nossas experiências das reencarnações sucessivas. Cada um de nós, muito mais de 10 encarnações já tivemos aqui na Terra, mais ou menos isso. Se nós formos ver uma encarnação, um termo de assim 80, 70, 100 anos, muitas vezes, nós vamos ver que cada um de nós trazemos várias experiências desta vida única espiritual que a doutrina espírita veio nos mostrar. O espiritismo não veio para trazer uma moral nova, nem nos impor essa moral. O espiritismo veio buscar dentro de nós para que nós possamos abrir nossa alma, nosso coração e deixar que esta lei que rege todo o cosmos, que está dentro de cada um de nós, que ela se manifeste pela nossa compreensão. Então, a grande tarefa do espírita não é a gente fazer um checklist, por exemplo, hoje eu dei uma cesta básica, hoje eu tratei bem fulano. Não é essa a proposta da doutrina espírita. A proposta da doutrina espírita é essa compreensão da eternidade que somos, que todos os dias nós vivemos experiência, que nós viemos de milhões de anos atrás, que não é por acaso que estamos aqui reunidos agora nesse momento, cada um de nós aprendendo um com o outro, cada um de nós recebendo as oportunidades maravilhosas que a doutrina espírita vem nos trazer.
Então, a doutrina espírita veio para colaborar com cada um de nós no momento exato, porque a doutrina espírita, com seu caráter científico, vem hoje introduzindo na própria ciência os conhecimentos espirituais, os quais a ciência materialista não teria como avançar, porque a falta da matéria, por exemplo, os cientistas hoje debruçados na matéria, vê que a matéria, tudo isso aqui é ilusório, isso aqui é energia em movimento, numa velocidade tal que ela se apresenta como mármore aqui na nossa frente. Este livro é a mesma energia dentro da mesma lei, numa movimentação diferente que se torna papel. E nós achamos que estamos pegando aqui, apertando a mão de cada um de nós, e a ciência hoje mostra que ninguém toca em ninguém. Porque se num aperto de mão que eu desse em Calixto, por exemplo, se a nossa energia mesmo, nossos átomos se cruzassem, existiria uma explosão atômica. Então, quando a gente desse um aperto de mão, ia explodir se realmente o átomo em movimento tocasse no outro. É a sensação que nós sentimos da mão, o calor de um dos outros. Então, a ciência vem mostrando tudo isso e nós vamos compreendendo que nós não somos esse ser material. E esse ser material que nos leva ao medo, esse ser material que nos leva a um desânimo diante de tudo, porque baseado nessa vida única aqui na Terra, não teria sentido, meus irmãos, a gente continuar vivendo aqui, porque não teria sentido nenhum você viver toda a sua vida e, no final, morrer e se acabar e nada mais existir. Isso não entra na cabeça de ninguém. E isso, se nós fizermos uma viagem e pensar assim, imagine vocês, eu acho que algum de vocês já fez essa experiência, pensar se nada existisse, não existisse mais nada depois da morte. É um branco, um relâmpago na nossa cabeça que nós não conseguimos fixar esse pensamento por alguns segundos, sai da nossa cabeça. Por quê? Vai de encontro, é contrário realmente às nossas experiências reencarnatórias, à nossa compreensão da vida eterna que somos, de onde nós viemos, para onde nós voltaremos. Eu, em 2001, sempre eu falo isso, eu tive uma experiência, em 1998, eu fui convidado, minha irmã trabalhava numa agência de publicidade aqui em Recife, onde, ao meio-dia, os funcionários daquela agência, numa revista que saiu, aquela brincadeira do copo, cortaram as letras todinhas daquela revista para poder fazer aquela reunião. Uma palavra sim, uma palavra não, números de 0 a 9, e ali o alfabeto ali, num círculo em cima da mesa, e aqueles funcionários, minha irmã estava no meio na época, eu era espírita, me tornei espírita em 1981, então em 89 aconteceu isso. Aí minha irmã disse que naquele momento resolveram fazer essa experiência. E eu ainda não era espírita. Aliás, eu comecei em 1981, já era espírita. Então, nessa reunião, ao meio-dia, quando todo mundo saiu, esses funcionários se trancaram numa sala, dentro dessa agência de publicidade aqui em Recife, colocaram as letras, emborcaram um copo, e quando colocaram o dedo, o copo girava, e foi nas letras escrevendo, eu sou Efraim, dizendo que era Efraim. Quem era Efraim? Efraim é um fotógrafo argentino, jovem, com 33 anos, que era um fotógrafo, uma pessoa muito boa, mas uma pessoa materialista que não acreditava em Deus. Até comunista ele era. Ele fazia questão de dizer que era comunista na época. E Efraim, havia 3 anos, tinha falecido. E nessa reunião veio Efraim, dizendo que era Efraim. E todos ficaram com medo. Mas Efraim, o fotógrafo, ele disse sim, ia no sim, o copo ia no sim. E minha irmã disse que ficou com medo. Algumas pessoas fumando na sala, ele dizia, saia você que está fumando, que ele não fumava, Efraim, veja só. Ele tinha um processo de asma alérgica quando estava aqui na Terra e passou 2 anos fazendo um tratamento de homeopatia e deixou de tomar aquela medicação que quando ele sentia asma, falta de ar, uma bisnaga que ele apertava na boca e voltava a respirar.
Ele teve uma contrariedade com a sua esposa, e nesse dia, era uma sexta-feira, ele, antes de ir para a agência de publicidade, ele passando mal, porque teve uma crise de asma, entrou numa farmácia Guararapes, comprou uma bisnaga daquela e deu 3 injetadas na garganta e sentou na calçada da farmácia e teve um ataque anafilático naquele momento, teve uma morte súbita. 3 anos depois, nessa reunião de brincadeira do copo, Efraim chegava e começou a se irritar, porque as pessoas não estavam acreditando, faziam perguntas a ele, como é meu nome? Ele dizia, e foi se irritando com aquilo, ele dizia, se você não acredita, saia. Ele dizia, saia da reunião. E muita gente saiu com medo. E aquele amigo meu, que era o doador daquele fluido, naquela época, porque é necessário para a reunião de efeito físico, que tenha o ectoplasma de efeito físico, ou seja, a substância do doador. E naquele momento, aquele amigo meu começou a escutar uma voz no ouvido dele, um Pai Nosso, uma voz de um homem. E ele foi se acalmando e ele disse, bem, gente, isso aqui é uma coisa séria. Nós estamos com Efraim, nosso amigo, que morreu há 3 anos. O que é que nós podemos fazer? Aí, nesse momento, esse amigo meu, que se chama Irajá, ele disse assim, você acredita em Deus? Perguntou a Efraim. Efraim foi no não várias vezes, não, disse que não acreditava em Deus, porque Efraim não acreditava em Deus, na verdade, apesar de ser um homem bom. Então, esse meu amigo, inspirado, disse, bem, eu também não acredito nesse Deus das religiões que nós aprendemos aqui na Terra. Deus, para mim, é aquela situação de você passar no sítio, cair uma manga de uma mangueira maravilhosa nos seus pés, você pegar aquela manga, limpar e sair saboreando aquela manga, e lá na frente, nesse mesmo sítio, você joga o caroço no chão, aquele caroço cai na terra, e ali é outra mangueira, e várias outras mangas vão vir através. Esse é o Deus que eu acredito. Esse amigo meu inspirado, falando com Efraim, e Efraim foi se acalmando, e foi embora naquela reunião. Ficaram todos impactados com aquilo, e disseram para minha irmã, mas o irmão de Silvia é espírita, vamos convidar ele para essa reunião. Foi quando eu fui convidado para assistir à segunda reunião. Eu estava numa casa espírita nessa época, e lá perguntei àquelas pessoas que me orientavam o que eu deveria fazer. Vá lá, leve o evangelho e acabe com essa reunião, que isso é um perigo, essa reunião de efeito físico. E é realmente, porque você vai abrir uma porta para o mundo espiritual que você desconhece. E quantos interesses atrai interesses parecidos? Se nós temos a busca de uma reunião dessa, com os interesses materiais, querer saber se vai casar, querer saber se vai tirar na loteria, nós atraímos espíritos semelhantes a nós, e aqueles mais evoluídos se afastam, respeitando o nosso livre-arbítrio. Por isso, o cuidado dessa reunião. Pois bem, eu falei no centro, me orientaram, e eu fui naquele dia marcado, agora na residência de um daqueles, porque resolveram não mais fazer naquela agência de publicidade, mas escolheram algumas pessoas, e eu fui com o evangelho debaixo do braço, achando que eu era o dono da verdade. Eu, médium que era, que já, na época eu já estudava mediunidade, porque no momento eu tinha várias manifestações mediúnicas, e quando começou a reunião, eu já vim preparado para acabar com aquele tipo de reunião, pelo meu preconceito. E quando eu sentei, que começou o copo a andar, eu senti uma massa de energia envolvendo toda aquela casa, aquele ambiente que todo mundo feito uma orquestra espiritual, aquela paz. Eu fiquei surpreso com aquilo. E o Espírito começou a falar, você é quem vai sair daquele centro espírita. E eu calado, mas sorri por dentro, porque eu tinha convicção que eu estava ali para acabar aquela reunião. E eu disse, eu não vou sair de lá. Você é que vai mudar esse tipo de reunião, eu comigo querendo dizer a verdade. Aí, nesse momento, veio na minha cabeça as psicografias que eu recebia quase mecânica na época, que hoje eu recebo mais intuitivamente. A mediunidade vai se transformando, vai amadurecendo mais, você vai confiando em você. Não é necessário mais aquela mediunidade mecânica que eu tinha. Mas quando vinha as psicografias, numa delas, depois de uma psicografia, eu sozinho em casa, fazendo o exercício, que todas as quartas-feiras eu fazia o exercício, o evangelho, e treinava.
aconselhado pelo Livro dos Médiuns, realmente, foi quando, depois daquela psicografia tão bela, eu pensei, soltei o lápis e disse, mas quem terá sido isso? Quem escreveu tudo isso? Que isso não veio do meu coração. Nessa hora, minha mão começa a tremer, pego o lápis de novo e ele escreve, o nome não importa, mas se isso te faz mais feliz e menos curioso, chama-me Gabriel, teu irmão de várias encarnações, que cuida da tua vida, ou seja, meu guia espiritual. E ele, o nome não importa, chama-me Gabriel. E a partir dessa data, as psicografias vinham e ele assinava Gabriel. E quando eu estou nessa reunião do copo, que eu fui convidado, eu pensei, meu guia está presente? E o copo foi dizendo sim, várias vezes na letra sim, mas eu, como estudava muito a doutrina espírita, eu vi que os espíritos lêem o nosso pensamento, eu não lembrei de nome de nada na mesma hora, passei uma borracha na minha mente e disse, como é o nome do meu guia? Aí ele escreveu Wagner. Aí as pessoas perguntaram, é Wagner? Eu disse, olha, pelo que me consta, é Gabriel. Aí ele escreveu, Gabriel significa o enviado de Deus, mas meu nome é Wagner. Ou seja, ele disse que era Gabriel, naquela época atrás, quando eu recebi a mensagem, para apaziguar meu coração, porque Gabriel, o nome não importa, como ele disse, era um enviado de Deus. A tradução de Gabriel significa o enviado de Deus, mas meu nome é Wagner, teu guia de várias encarnações. E naquele momento, eu passei a dizer para o rapaz que estava com o dedo no copo, solte o copo e use a caneta. Aí ele disse, não, mas não vou fazer, faça isso. Aí o copo parou. Quando eu comecei a dizer isso, o copo não andou mais. E ele ficou sem saber. Eu disse, pega a caneta, porque eu sabia que o mecanismo é o mesmo. O Livro dos Médiuns diz que o espírito envolve, por exemplo, esse relógio, para ele sair daqui agora, o espírito envolve com o ectoplasma de cada um de nós. Quem tiver aqui doando o efeito físico, a matéria espiritual, que é propícia à manifestação física, ele recolhe da gente, envolve com a mente, e com a mente ele empurra o relógio, vai andar aqui sozinho e voltar. Com a mente. Então, eu sabia que se o amigo tirasse o dedo daquele copo, colocasse uma caneta na mão, o fenômeno seria o mesmo. E assim aconteceu. Quando ele pegou a caneta, se surpreendeu, porque vieram mensagens belas. E eu passei de 98 a 2001 fazendo todos os sábados uma reunião, organizando esse grupo, fazia o evangelho, fazia a reunião espiritual através de mensagens psicografadas. E, mesmo assim, uma vez ou outra, a gente fazia a experiência do copo para ter a convicção. E os espíritos diziam, ótimo, vá, mas continue, solte o copo. E, pois bem, em 2000, eles disseram para a gente, esta reunião, vocês agora vão parar e começar a dar início a um trabalho. E eu fiquei, mas que trabalho? Cada um de nós perguntava, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio? E não disseram qual era o trabalho. E várias situações a gente dizia, vamos ajudar os sem terra, vamos ajudar não sei quem, vamos ajudar o centro. Tá? Até que um dia minha irmã fez, mas será que não é criar uma casa espírita? E foi um banquete espiritual nesse dia, porque os espíritos disseram, graças a Deus, vocês vieram de uma colônia espiritual chamada Fraternidade Espiritual do Amor e Evolução. E vocês vieram para fundar um trabalho espírita aqui na Terra. Portanto, deixe esse trabalho, porque tudo já foi dito para vocês. Nós tínhamos um livro dessa grossura de todas as comunicações que nós tínhamos recebido. Mostramos a Clóvis Nunes. Clóvis Nunes estava aqui em Recife, ele leu aquele livro, ficou tão surpreso com aquela mensagem bela que a gente recebia, tanto do copo como na psicografia, que ele se prontificou a filmar a nossa reunião um dia de sábado, para ele estudar como cientista que é. Mas, nesse sábado que nós íamos fazer a reunião, Clóvis Nunes foi convidado para uma palestra lá em Camaragibe, no Centro Espírita de lá, para mais de 400 pessoas. Ele não ia deixar 400 pessoas receber a mensagem espírita para vir filmar uma reunião da gente, e não pôde ir. E a gente nunca foi feito uma divulgação desse trabalho. Então, hoje, nós vamos pegar esse trabalho
minha esposa e os amigos meus que participaram, nós vamos fazer um livro de todas essas mensagens maravilhosas que nós recebemos. E o que é que os Espíritos disseram? Vocês vieram da colônia espiritual e vieram para esse trabalho. Funde uma casa espírita que o nome vai ser Fraternidade Espírita, o Amor e a Evolução. E nós vemos hoje no Rosarinho uma casa que nós fundamos junto com nós amigos. Tem outra casa com o mesmo nome lá em Bom Conselho, na cidade de Bom Conselho, interior lá de Garanhuns, por ali, perto de Garanhuns, que era ali a casa onde minha ex-companheira morava também, a família, e nós fundamos, está lá outro centro com o mesmo nome, graças a essa busca que nós fizemos das coisas espirituais. Então, meus irmãos, nós viemos aqui para buscar tudo isso, e no dia 1º de maio de 2001, às 4 horas da tarde, nós fundamos essa casa que está lá no Rosarinho, hoje era na Avenida Norte, hoje está no Rosarinho, ali na rua de Madeira do Rosarinho, tem uma casa pequenininha, lá está alugada, Fraternidade Espírito, Amor e Evolução, com minha ex-companheira do passado, minha irmã que continua lá, e vários amigos ainda levando esta mensagem espiritual que veio do mundo espiritual através de uma brincadeira, que eu fui acabar, uma brincadeira de copo. Então, vejam, meus irmãos, como a espiritualidade nos ajuda, vendo o interesse de cada um de nós de buscar as verdades espirituais, para que ali dentro de cada um de nós, esta energia que nós trazemos, esta lei, que é a lei moral, que está dentro de cada um de nós, cada vez amadureça mais e nós passemos a vivenciá-la acima de tudo. Porque, como eu falei no começo, nós não viemos aqui para catalogar as bênçãos que nós fazemos, para estar aqui, por exemplo, agora falando da minha vida, de uma experiência que eu tive, quando, na verdade, a proposta da doutrina espírita é falar da mensagem de Deus que nós viemos aqui buscar. E hoje nós atingimos um patamar de conhecimento que nunca estivemos tão próximos. Quanto mais a gente compreender esse ser eterno que nós somos, quanto mais nós compreendermos que religião não é ir à missa, não é chegar apenas numa casa espírita, estar aqui assistindo às reuniões, mas sair daqui e os mesmos erros nós levarmos todos os dias. A nossa missão aqui na Terra é fazer a transformação moral, primeiramente em nós, porque como nós vamos aqui trazer a mensagem de Deus se nós, muitas vezes, não praticamos a mensagem de Deus? Como é que nós vamos ensinar as pessoas sobre o bem se nós próprios ainda não conseguimos fazer? Mas a doutrina espírita é tão fantástica na vida da gente que nós passamos a compreender que nós somos seres felizes, porque somos crianças espirituais e todos nós vamos atingir a perfeição. E se nós fizermos uma retrospectiva da nossa vida, de vidas passadas, dessa mesma vida, quantas mudanças nós realizamos dentro de nós? Cada um de vocês agora, a questão mais difícil seria se eu dissesse agora para vocês, todos nós agora vamos tirar do nosso coração toda a mágoa que nós temos. Aí é a tarefa difícil que nenhum de nós vai conseguir fazer. Por quê? Porque nós somos maus? Não. Porque nós estamos há centenas e centenas de anos repetindo esses hábitos que nós ainda trazemos do passado. Mas à medida que nós vamos compreendendo, este Consolador que veio, mandado por Deus, através da doutrina espírita, no dia 31 de março de 1848, quando Jesus já anunciava já há mais de 2.000 anos atrás que mandaria um Consolador para trazer, ensinar novas coisas, de relembrar tudo aquilo que ele havia nos ensinado. Pois no dia 31 de março de 1848 surgiu as primeiras manifestações físicas aqui na Terra, tal qual a reunião que eu participei com amigos de efeito físico, onde de um copo, do nada, vinha mensagens belas do mundo espiritual. Nunca nenhuma delas veio para denegrir ou para enaltecer qualquer religião, mas todas elas que vinham, que eu tenho toda essa massa de informação, que nós vamos editar um livro agora,
mostrando todas essas mensagens, porque nós não temos o direito de pecar, deixar a luz debaixo do alqueire, é para deixar ela para todo mundo ver, e nós vamos pegar essas mensagens, até se Deus permitir, se eu não desencarnar antes, mas vamos fazer essa tarefa de levar a luz para as pessoas essas mensagens que transformou minha vida e transforma a vida de muita gente, que é a doutrina espírita. Então, meus irmãos, nunca estivemos num momento tão feliz. A doutrina espírita, quando nos coloca a razão que nós somos eternos, quando nos mostra que nós estamos aqui e justifica as dores físicas que nós passamos, os medos que nós atravessamos, quando nós vemos pessoas egoístas que têm assim, a facilidade de ganhar milhões, mas o coração duro que não ajuda ninguém, nós vamos compreendendo que dentro dessa lei, ação e reação, cada dor que nós sentimos hoje, nós sabemos que nós demos início a essa dor em vidas passadas ou nessa própria vida, porque esta é uma lei tão rigorosa quanto a lei de gravidade que nos mantém em pé, quanto a lei moral, que é a mesma lei que vem do mesmo Deus, que é a lei natural, porque a lei natural é a lei de Deus, ela não muda, a lei natural está pronta, nós é que mudamos, porque nós vemos que o sofrimento faz com que a gente modifique nossos hábitos, modifique nossa postura diante de Deus, da questão moral, e nós vamos mudando a nossa lei, e a lei dos homens está mudando a todo momento. Nós vemos hoje as obras de Chico Xavier, aquelas obras fantásticas de André Luiz, obras científicas, mostrando como entre a terra e o céu, mecanismos da mediunidade, e tantas outras obras de André Luiz, hoje sendo introduzidas obrigatoriamente em faculdades em todos os pontos do planeta. Nós vemos a doutrina espírita em obras espíritas ditada por Emmanuel, ditada por André Luiz e por tantos hoje, Joana de Ângeles, todas já traduzidas para vários idiomas na Terra. E quem duvida que esta mensagem espírita não vai se espalhar na Terra? E nesse momento, agora, alguém está lendo em algum ponto desse planeta sobre a matéria de hoje, que é a terceiro livro do Livro dos Espíritos, falando sobre as leis divinas e as leis morais. Quantas pessoas estão lendo em inglês? Estão lendo no Japão, na Índia, na Suécia, em tantos países agora, graças à doutrina espírita, que vem trazendo para todos nós esta verdade que todos nós estamos aqui. Nós somos seres do cosmos, nós não podemos dizer que nós somos seres humanos apenas, nós viemos de outros planetas, nós somos cidadãos do universo. No corpo ou sem o corpo, nós somos espíritos imortais, e nós, quando desencarnamos, tomamos um susto, porque nós vemos experiência todos os dias. Eu perdi a semana passada, retrasada, eu acho, um amigo meu, ele que consertava meu computador, ele que era um homem humilde, passava por grandes dificuldades. Ele falava inglês, era professor de inglês, mas estava desempregado, arranjou emprego como zelador de um prédio, e naquele prédio ele trabalhava como zelador e consertava os computadores das pessoas que moravam no prédio. Mas ali, aos poucos, foi dificultando a vida dele. E a semana passada, por exemplo, ele foi dormir e não acordou porque teve uma morte súbita. E eu fiquei impactado com uma pessoa muito próxima aí, e eu vi na internet que ele tinha falecido. Aí eu comecei a ler os comentários. A filha dele, que ele tinha o maior carinho por ela, estava ali dizendo: meu pai, numa mensagem muito que tocou meu coração, falando que a semana passada nós sentamos e eu escutei seus conselhos, meu pai. Quantas vezes eu via você, meu pai, andar bairros e bairros a pé para ir consertar um computador porque não tinha dinheiro para o ônibus. Quantas vezes eu vi o senhor com fome, meu pai, e hoje eu sei que agora o senhor está descansando, que agora o senhor está bem. Aí começou a dizer várias coisas que o espírita sabe que não é assim. E eu comigo pensando, mas será que ele está bem mesmo?
uma pessoa ser arrancada do solo, feita uma árvore, com as raízes e tudo, porque a morte súbita é assim. Você vai dormir, de repente, volta para o corpo, não consegue mais entrar. Fica naquela perturbação. E nós estávamos numa reunião, 5 dias depois, no Evangelho no Lar, e ali existe uma comunicação que nós fazemos nesse grupo de estudo de muitos anos que eu faço, pessoas que são estudiosas da doutrina espírita. Na verdade, são 4 pessoas que há muitos anos nós fazemos uma reunião e temos essas mensagens, o Evangelho, e depois nós temos a mensagem maravilhosa. Então, essa mensagem dizendo, foi permitido que hoje viesse um amigo de vocês que está passando por necessidade. Nesse momento, uma das pessoas do grupo começou a passar mal, pessoa que não conhecia, uma dor no peito, uma dor, e essa amiga minha pediu auxílio ao marido dela, me deu um passe, que ele é espírita, ele na mesma hora parou a reunião, foi dar um passe nela, deu um passe, e ela, meu Deus, que dor, vou ter um infarto. Ela nem conhecia esse amigo meu, mas alguns segundos antes, quando ia começar a reunião, eu fiz uma prece, pedi a Deus, Senhor, não quero agora, com essa energia, atrair nosso irmão que desencarnou há 5 dias, mas que o guia espiritual dele aproveite as energias aqui e o auxilie. Quando eu falei isso mentalmente, a nossa amiga começou a passar mal. Eu disse, pronto, eu sem querer evoquei esse amigo meu, com certeza é ele. Foi quando o espírito, no final, na comunicação, disse que foi permitido hoje trazer um amigo de vocês que foi ajudado, assim, porque estava passando por grande dificuldade. Então, nós deduzimos que foi realmente esse nosso irmão. Veja só, para todos os amigos na internet, ele estava descansando, estava dormindo, ou dizendo que agora ele estava feliz, que agora tudo passou, ou seja, que continuava a vida diferente, como se a morte fosse um toque de mágica que mudasse cada um de nós. E a doutrina espírita vem nos ensinando que a morte não transforma ninguém. Se nós tivéssemos aqui agora um infarto do miocárdio, que eu não desejo isso a ninguém, mas se algum de nós fosse chamado para desocupar esta casa física, nós sairíamos como despejados. E nós, se não tivermos preparado para esse momento, nós vamos ficar atordoados, porque eu mesmo tenho 70 anos que eu vou dormir, saio do corpo, e qualquer coisinha eu volto para o corpo e acordo logo para me manter aqui vivo no corpo. Mas já pensou se eu não puder mais voltar, eu tentar entrar no corpo, tentar e não conseguir? Eu vou viver no parafuso, porque vou perder minha mulher, meus filhos, minha vida, por pior que seja, ninguém quer perder aqui, né? Não é eu que quero perder, nem desejo que ninguém perca essa oportunidade gloriosa de estar aqui na vida. E a grande oportunidade que nós estamos tendo, porque nós chegamos agora, os tempos são chegados, e nós, espíritas, já alcançamos o conhecimento, para entender que a religião não é só fazer uma oração, não é só levar uma cesta básica, não é só vir aqui trazer uma mensagem para vocês, para alegrar vocês, muitas vezes falando aquilo que no meu coração ainda não consigo assimilar. Então, nós viemos aqui para fazer essa transformação, porque qual é o objetivo da doutrina espírita? Transformar a humanidade, ou seja, a humanidade acordar para esse ser eterno que nós somos. Portanto, se cada um de vocês, encarnados e desencarnados, que aqui se encontram agora nesse momento, se tomarem consciência disso, dessa eternidade que nós somos, se começar a observar com os olhos do coração, porque os olhos físicos enganam cada um de nós. Nós olhamos as pessoas na periferia, quando, na verdade, a doutrina espírita nos chama, nos convida a olhar um para os outros, como Jesus olhava para cada um de nós. Quando nós vimos Jesus no meio daquela multidão errada, Jesus era um ser que trazia a lei de Deus, a lei de amor dentro dele, vibrando nas suas velocidade atômica dos seus átomos. E Jesus olhava para aquele sofredor e ele fazia com que o sofredor também entrasse na sintonia divina dentro dele, porque onde está Deus, se não dentro de cada um de nós? A doutrina espírita que Deus não está nos centros de pedras, não está nas igrejas, nas coisas exteriores.
Deus está dentro do altar do coração de cada um de nós. E nada melhor de compreender isso senão através dos ensinamentos espíritas. O Espiritismo veio no momento certo para que nós possamos abrir nossos olhos, arregaçar nossas mangas para colocar em prática todos esses ensinamentos que vêm nos trazer a paz, vêm nos trazer a compreensão que nós somos eternos, que nós estamos arrodeados, mergulhados nesse fluido cósmico universal. Este fluido que é o mesmo movimento que está acontecendo em Saturno, em Plutão, em todos os planetas. Se nós pensarmos agora no sistema solar mais próximo do nosso, que está a 82 mil quilômetros, ano-luz de distância, vejam só a distância do sistema solar mais próximo do nosso. Se nós conseguirmos chegar até lá, e nós vamos encontrar mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos felizes, mundos de regeneração. E mundos primitivos, nós vamos ver pessoas sofrendo, pessoas vivendo ainda a vida da caverna, como aqui nós vivemos, mas todos estão bem, porque é a idade espiritual que nós já passamos. Nós não estamos mais no mundo primitivo, porque nós já vivemos essa época. Nós já estamos nos finais do tempo de mundos de provas e expiações, o qual agora, nesse momento, nós estamos recebendo da espiritualidade a comunicação que está sendo feito a limpeza da nossa atmosfera espiritual. Falanges e falanges de espíritos que não podem mais continuar aqui na Terra, porque as vibrações magnéticas não condizem mais com a nova era da Terra. Terão que sair da Terra, encarnados e desencarnados, aqueles que sustentam a mentira, aqueles que querem tirar a nossa liberdade de pensar, de agir, aqueles que vivem pisoteando a humanidade, porque todos os ensinamentos que nós conseguimos hoje, científicos, religiosos e também de ação que nós estamos tendo, filosóficos, todo o conhecimento que nós temos, nós vamos jogar tudo na lata do lixo, meus irmãos, porque hoje mais ninguém pode continuar com o pensamento antigo daquele Deus de barba que vem semelhante a nós, cheio de defeito, porque hoje nós compreendemos que somos seres espirituais e nossa mente está no momento exato compreendendo toda essa mudança que está passando aqui na Terra. Então, nós estamos diante de eventos que vão acontecer, que nós vamos ficar de boca aberta, ficar, meu Deus, a verdade vai vir à tona, e quantas pessoas vão se regenerar, porque não vão ser mais orgulhosas como era, porque vão reconhecer esse Deus, porque está escrito no Sermão do Monte de Jesus, está escrito no Evangelho de João Evangelista, está escrito nas mensagens de Daniel e de tantos outros profetas que vieram, e tudo está acontecendo hoje na Terra, passo a passo, milímetro a milímetro, e nós estamos vendo que a verdade espiritual, ela se estabelece cada vez mais forte no coração dos homens. Então, a mensagem de hoje é essa, meus irmãos. A lei de Deus, ela é uma lei natural, porque a lei dos homens, ela se transforma à medida que o homem vai se transformando dentro da lei do progresso. Mas a lei de Deus está pronta dentro de cada um de nós. E toda manifestação natural que brota do nosso coração em busca de Deus, esta é a lei natural que se manifesta em cada um de nós. Então, feliz daquele que busca Deus no coração, feliz daquele que busca a eternidade que somos dentro da naturalidade da nossa encarnação aqui na Terra. Feliz daquele que está aqui nessa doutrina maravilhosa, compreendendo por que nós sofremos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, porque nosso filho querido morreu, enquanto nosso avô de quase 90 anos não morre, fica ali naquela cama sofrendo uma vida sem nexo, muitas vezes, para a gente. Por que essas perguntas? Essas perguntas, as respostas vêm dentro do coração de cada um de nós. Se nós formos buscar fora, nós não vamos encontrar,
porque nós vemos os cientistas todos os dias estudarem sobre Deus e nenhum chega a nada, a lugar nenhum, porque são as mesmas convicções primárias que eles trazem. E hoje a doutrina espírita vem trazer para todos nós esta condição natural de compreensão que Deus está dentro de cada um de nós, porque nós somos criados por Ele, estamos mergulhados no pensamento de Deus. Imagine nós estarmos aqui mergulhados em todo o cosmos, esse fluido cósmico universal que movimenta tudo, que está interagindo no menor ser que existe na Terra, numa bactéria. Essa bactéria que luta, se transformando em novas cepas, para poder continuar viva, porque é filha de Deus também, como aquele ser mais evoluído que nós encontramos na Terra. Portanto, todos nós coloquemos nossos joelhos em terra humildemente e agradeçamos a Deus a doutrina espírita entrar na nossa vida, porque nós sabemos que os santos e os sábios, todos eles apenas fizeram o bem, amaram para ser hoje santos e ser hoje seres intelectuais que vêm colaborar com a Terra. Que Jesus nos abençoe, que todos vocês recebam um abraço fraterno da Casa dos Humildes, onde nós somos trabalhador humilde e pequeno, mas feliz aprendendo todos os dias, conforme cada um de vocês. E esta casa maravilhosa, que meu coração está dividido, que eu venho aqui, eu não sei, quando eu digo que sou da Casa dos Humildes, eu fico até me achando injusto dizer que sou da Casa dos Humildes, porque na Casa dos Humildes fazem mais de 2 anos que a casa está fechada e nós não podemos entrar como aqui, porque lá é um abrigo de senhoras, de velhinhas, e nós não podemos fazer. Então, que Jesus nos abençoe, receba o abraço e a alegria do meu coração de vir mais uma vez aqui receber as vibrações de amor do Deus que está dentro de cada um de vocês. Receba o Deus que está dentro do meu coração, que é o mesmo Deus que nos criou e nos mantém vivos até aqui. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade. Bom, meus irmãos, depois dessa explanação, despertemos a nossa consciência que nós temos a centelha divina em nós. Ela precisa se desenvolver, eclodir, para que possa essa energia, essa luz se espraiar por todos aqueles que nos circundam, com quem convivemos, porque a humanidade precisa de uma psicosfera mais limpa, mais pura, para esse momento de transição, de mudança de paradigma, de forma de vida de todos nós. A Terra não está mudando, o que vai mudar é a humanidade, é o ser humano que precisa abrandar seu coração, vivenciar a fraternidade e o amor, conforme Jesus deixou esse ensinamento. Então, depois da prece final, por favor, mantenham-se harmonizados, em silêncio, sem aglomeração, para o passe. Então, nosso irmão Tava fará a nossa prece, por favor. Jesus querido, mais uma vez aqui, agradecidos estamos por essa oportunidade santa em nossa vida. Abençoa todos nós que aqui nos encontramos em busca dos ensinamentos espirituais que essa doutrina maravilhosa veio trazer para a humanidade. Abençoa esta casa, Jesus. Abençoa cada trabalhador. Abençoa cada um de nós que aqui nos encontramos, aguardando este Deus que está dentro de nós brotar cada vez mais, dirigindo nossos pensamentos, nossos atos. Permite, Jesus, que voltemos para o nosso lar com a proteção dos nossos guias espirituais. Que os nossos parentes em casa agora recebam as bênçãos, os animais, os nossos avós que estão no mundo espiritual, nossos parentes que estão no mundo espiritual. Permite, Jesus, que o nosso guia nos fortaleça cada vez mais, para que nós guardemos no coração a humildade, Jesus, diante de tudo que Tu nos oferece para o nosso crescimento moral. Assim sendo em Teu nome, Jesus, em nome de Deus, nosso Pai,
Em nome dos mentores espirituais desta casa, nós pedimos para que o nosso irmão que dirige os trabalhos da noite de hoje, seu Luiz, do doutor Luiz, que aqui ao nosso lado está, possa dar, em nome de Deus, em nome de Jesus, por finalizado a primeira parte da reunião de hoje. Sim, meus irmãos, desejamos uma boa noite a todos.